Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá. Eu só consegui ouvir a doutora Renata balançou a cabeça, mas eu não escutei. A senhora falou com o microfone? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, só um momentinho. Você vai aparecer? Fazendo um teste, doutora Renata, a senhora pode falar de novo, por favor? Não estou ouvindo, só um momento. Doutora Júlia, a senhora pode falar para eu fazer um teste? Posso. Ah, sim. Posso. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Acho que é porque tem que aceitar Eu estava nos bastidores. Ah, pode ter sido isso, porque eu não estava ouvindo ninguém. Aí eu achei que o problema era. A Patrícia até falou ali no chat que tem que aceitar, senão ninguém vai ouvir, senão vocês não vão ouvir quem está nos bastidores. O meu não apareceu esse comentário dela, eu pensei que fosse problema com o meu microfone. Não, ela colocou. Não, imagina que é isso. Ela colocou no chat ali. Você tem que mostrar de imagem. Eu vou mostrar. Tá bom, eu vou abrir aqui então e dar início. Já estamos ao vivo? Estamos. Será que os outros já estão nos bastidores também?
Todos estão nos bastidores, aí eu vou liberando à medida que for a vez da pessoa falar. Então, acho que eu posso ficar nos bastidores, porque o meu é mais para o final. Ah, sim, sim. Você ligou sua câmera? Ai, gente, me desculpa. Da outra vez que eu fiz foi com outra plataforma e agora eu acabei apanhando um pouquinho esse negócio do som. Mas eu quero agradecer a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Etienne, eu sou a editora-chefe, né, da editora Marco Teórico, e é com imenso prazer e alegria, né, que damos início ao nosso evento Diálogos Contemporâneos em Direito Tributário, e hoje vamos fazer o lançamento online, né, do livro Tributação e Perspectivas em Tempos de Crise. Na ocasião, né, eu saúdo a todos os participantes, em especial os organizadores, né, dessa renomada obra, os doutores Jonathan Barros e a doutora Maria de Fátima Ribeiro, bem como a todos os autores, né, que contribuíram de forma brilhante para que essa obra se tornasse possível. Eu gostaria de chamar o doutor Jonathan Barros Vita, que é mestre doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em segundo nível em Direito Tributário da empresa Università Commerciale Luigi Bocconi, em Milão, na Itália, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, coordenador e professor titular do programa de doutorado e mestrado em Direito da Universidade de Marília, Unimar São Paulo, advogado, consultor jurídico e contador. Doutor Jonathan, com o senhor a palavra. O doutor Jonathan ainda não chegou? Achei que ele tivesse entrado e teria saído. Bom, o doutor Jonathan não está na transmissão. Então, eu vou passar a palavra, vou inverter a ordem, tá? Eu vou passar a palavra para Dona Maria de Fátima, que também é a coordenadora, né, dessa obra, pós-doutorada em Direito Fiscal Tributário na Universidade de Lisboa, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Ciências Jurídicas Empresariais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem curso complementar de crédito de doutorado na Sapienza, Universidade de Roma, Facolta de Economia e Facolta de Jurisprudência em Roma, Itália, professora do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade de Marília, Unimar, líder do grupo de pesquisa de CNPq, Globalização, Direito e Economia. Doutora Maria de Fátima. Boa noite a todos. Eu só comento que o professor Jonathan está na sala e está pedindo para ser aceito aí. Depois, então, quando eu falar, ele pode ingressar, ok? Então, aí nós estamos com uma atividade diferente agora, um lançamento online do livro que coordenamos, junto com o professor Jonathan Barros Vita, que é uma obra que reúne a produção científica do nosso grupo de pesquisa, Globalização, Direito e Economia, da Universidade de Marília, do programa em Direito de pós-graduação, e é interessante porque nós juntamos essas produções ou publicações
isoladas para formar o grupo de pesquisa, e deu aqui a ideia para a gente formar esse livro, juntamente com professores que estiveram presentes em um workshop na cidade de Coimbra, na universidade lá, que nós tivemos junto com os professores, José Casal Tanabás e outros lá da instituição, e dali nós juntamos esse workshop com a produção científica do nosso programa, do nosso grupo de pesquisa, e idealizamos esse livro, que faz parte de um projeto mais audacioso aí para reunirmos uma rede de pesquisadores e daqui para frente com outras propostas para novas obras. Então, aqui, um dos artigos que nós publicamos, em conjunto com o professor Jonathan, foi um artigo sobre os limites das renúncias e controle das renúncias fiscais no contexto da crise econômica. Escrevemos lá há um momento mais atrás, e que ele está bem atualizado, porque ainda nós estamos passando por um processo para a diminuição dos efeitos dessa crise, que ainda vão alguns anos, e que nós perguntamos lá se no momento de uma crise ou logo após a crise, pode o governo despender os seus recursos através da renúncia fiscal, concedendo incentivos fiscais. Então, a partir daí, vários desdobramentos que aparecem, principalmente para verificar quando dispensa do pagamento de tributos, os incentivos fiscais, como isso é controlado, como o Poder Executivo controla, quais são as situações que mereceriam ser incentivadas, quando é que devem terminar esses incentivos, qual a atuação do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e a partir daí são várias outras propostas e também envolvendo os observatórios sociais. Então, de uma maneira geral, é este o objetivo para que a gente tenha uma ideia da pesquisa avançada, que ela sai além da concessão para evitar privilégios, e como nós podemos ter hoje no dia a dia uma facilidade dessa concessão ou não, e que os reais setores que precisam dessa dispensa do pagamento de tributo recebam, em detrimento a outros que poderiam ser suspensos esses benefícios. Então, Etienne, nós agradecemos a oportunidade de poder a editora Método levar a essa publicação uma obra onde nós reunimos professores do mais alto nível no Brasil e também em Portugal, nossos mestrandos, doutorandos e egressos, nessa participação que eu entendi muito interessante e que é um projeto que apenas está começando. Obrigado a todos que participaram da obra, obrigado à editora e à instituição que nos deu apoio nesse trabalho que estamos organizando. Doutora Maria de Fátima, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder ser um veículo, né, para que essa obra pudesse ser publicada. Eu estou tentando aqui adicionar, na verdade, eu não tive que aceitar nenhum de vocês aqui, eu não sei porque o doutor Jonathan não está conseguindo entrar. Ele tentou por aquele link que eu passei? Eu vou reenviar ele, professora. Nós vamos dando seguimento. Eu até ia reenviar aqui, eu estava tentando ver o motivo, mas... Eu reenvio a ele novamente para que ele possa entrar, ok? Enquanto a gente aguarda o Dr. Jonathan, eu vou passar a palavra ao Dr. José Casal Tanabás. O Dr. José Casal Tanabás, deixa eu ver aqui. Ele também estava aqui aguardando, agora ele não está mais também. Deixa eu ver. Ele estava aqui agora há pouco, mas estava aparecendo igual o professor Jonathan. Aqui, ele apareceu, mas também não consigo. Acho que ele também não conseguiu entrar, né? Não está aparecendo, acho que todas as conversas no chat para mim.
A doutor Jonathan agora entrou. Gente, perdão, eu vou voltar então. Doutor Jonathan, eu vou passar a palavra ao senhor. Eu tinha feito uma breve apresentação, não sei se o senhor ouviu, Não, mas eu estava aqui, sim, é porque eu acho que você só não tem um estava, não problema. conseguia ver. Não, eu só estava no backstage, mas enfim, tem um problema. Sim, não, porque não estava Vamos aparecendo esperar. para mim nenhum tipo de imagem. Eu pensei que, né, tivesse dado algum problema na transmissão. Não, tranquilo. Então eu passo a palavra ao senhor. Bem, obrigado, Etienne. Olá a todos e todas. Eu sou Jonathan Barros Vita, coordenador do PPGD da Unimar, e é com muito prazer que eu acho que você está com o microfone ligado, Etienne, está dando eco. Agora sim. Bem, novamente, olá a todos e todas. Eu sou Jonathan Barros Vita, coordenador e professor titular do PPGD da Unimar. E é com muito prazer que a gente apresenta esse livro, né, Tributação e Perspectivas em Tempos de Crise. Foi um projeto capitaneado pela professora Maria de Fátima, que é a nossa coordenadora do grupo de pesquisa, e, de fato, atraiu aí um interesse bastante interessante, uma rede de pessoas que não só estão na Unimar, mas estão na Federal de Santa Catarina, estão em Portugal, estão do norte ao sul do país, estão na USP, enfim. Então, temos um público bastante variado e, de fato, é uma obra que vai engrandecer o sistema jurídico brasileiro, os problemas tributários que vêm se apresentando dentro, obviamente, de uma perspectiva teórico-prática, e eu vejo com muito interesse do público esse tipo de obra coletiva, né? Eu falo aqui, obviamente, como coordenador da obra, mas também como coordenador do PPGD da Unimar e como autor. Eu tenho 2 artigos, um com a professora Maria de Fátima de Ribeiro, que ela já teve o grande prazer de explanar, e muito mais mérito dela do que meu, esse artigo. Lembrando que, inclusive, esse artigo tem um outro lado da moeda que tivemos, eu e a professora Maria de Fátima, semana passada, na PUC de Minas, apresentando sobre a questão do controle dos incentivos fiscais, dentro justamente de uma perspectiva do direito do turismo, né, os novos incentivos fiscais que foram trazidos dentro da perspectiva do direito do turismo, e temos também aqui esse artigo, o abuso de tratados em matéria tributária e seu combate, evolução do modelo OCDE e postura brasileira pós-BEPS, que é um artigo com minha autoria, da professora Maria de Fátima de Ribeiro e da professora Jaqueline de Paula Leite Zanettoni. Esse trabalho também demonstra, né, como vários projetos vão se continuando, esse trabalho visualiza, digamos assim, como o modelo OCDE fica dentro dessa perspectiva pós-BEPS e como ele afeta as negociações dos tratados brasileiros. Tratados esses que são um elemento fundamental dentro de uma perspectiva da modernização da nossa rede de tratados. O Brasil tem uma rede de tratados bastante pequena, né? O Brasil tem 35 tratados aproximadamente em vigor, e você tem países como Reino Unido, Holanda, que tem mais de 100 tratados em vigor, tratados bilaterais, para combater ou evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Então, dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, o Brasil se adaptar efetivamente ao contexto chamado pós-MLI, né, pós-Multilateral Instrument, é algo fundamental para que a gente, de fato, tenha um aumento da nossa rede de tratados, por um lado, e, de outro lado, adira aquilo que se deve considerar como minimum standard dentro da OCDE, que permita, na prática, um combate efetivo principalmente aos processos de evasão fiscal, né? Evasão fiscal usando os tratados para evitar a dupla tributação. Esse é um tema bastante importante, a gente teve uma mudança grande do modelo OCDE, seja com o BEPS, mas seja também com a própria absorção de vários aspectos anti-abusivos ou anti-elusivos dentro dessa perspectiva. E essas novas regras, principalmente plasmadas no artigo 39 do modelo OCDE, servem exatamente para isso, servem para que a gente tenha uma maior densidade normativa que permita evitar o uso daquilo que se convencionou chamar de conduit companies ou de base companies, que fazem com que a gente perca, digamos assim, quase que o controle do abuso desses tratados.
O abuso de tratados, obviamente, é um tema que tem muito interesse em matéria tributária, porque talvez seja o único campo, né, do direito em que, de fato, a gente tenha abuso. Então, a gente fala muito de tratados de direitos humanos e tratados de direitos fundamentais, temos cadeiras e muitas disciplinas dentro dessa perspectiva, mas alguns elementos práticos da aplicação dos tratados estão justamente dentro, talvez, disso que pode-se dizer o maior volume de tratados, que são os tratados em matéria tributária, que são mais de 1.000. Então, enquanto a gente fala em 5, 10, 15 tratados em matéria de direitos humanos, ou, enfim, o número de recomendações da OIT que não são tratados, mas têm uma característica normativa, aqui a gente fala em um contexto de mais de 1.500 tratados ratificados para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Então, dito isso, e tocando, obviamente, dentro desse contexto do nosso artigo específico, a gente continua monitorando, o Brasil já fez algumas ratificações nos seus tratados para evitar a dupla tributação, para alinhar aquilo que eu disse aqui, o minimum standard da OCDE, e acho que a gente vai ter um acompanhamento desse percurso com esse grupo de estudos e especificamente comigo, com a professora Jaqueline de Paulo Leite Zanettoni, que tem uma experiência bastante grande, né, na área de tributação internacional, vez que fez o seu primeiro mestrado na VU, que é a Universidade de Economia e Negócios de Viena, e dentro dessa perspectiva, a professora Maria de Fátima também, que coordena esse nosso grupo de pesquisas com várias instituições, também vai fazer esse acompanhamento frente a outros países e outras dimensões. Então, queria só agradecer novamente esse fórum qualificado para poder falar e dizer que a gente fica muito feliz com a parceria com a editora Marco Teórico e, sem dúvida nenhuma, será a primeira oportunidade de muitas em que teremos para, de fato, colaborar e criar mais obras coletivas com essa natureza, como essa que a gente apresenta hoje, que é o Tributação em Tempos de Crise. Quem não comprou ainda tem a oportunidade, inclusive tem a possibilidade de se inscrever e comprar o e-book, tudo junto. Então, obrigado, Etienne, obrigado, professor Maria de Fátima, e parabéns a todos os autores que vão aqui abrilhantar a nossa noite. Etienne? Eu que Agora você agradeço, voltou. doutor. Eu coloquei, mas eu não me coloquei. Agradeço a presença, né? E agradeço também a oportunidade de ter feito parte, né? Auxiliando na publicação desse livro. Agora eu vou passar a palavra ao doutor José Casalta Nabais. Doutor José Casalta, o senhor está aí? Eu também não estou vendo. Tá? Às vezes ele também está no backstage. Aqui. Doutor José Casalta mandou alguma mensagem que eu não tenha visto aqui, será? Etienne, porque eu acho que lá embaixo fica todo mundo backstage e você pode rolar o backstage. Aí você Não, vai então ver todo mundo que está lá dentro. eu vejo ele, eu consigo ver a caixinha dele, igual eu estava vendo a sua. Não aparece imagem para mim dele, igual está aparecendo dos outros, né? No momento, por exemplo, não está aparecendo dele, nem do Dr. Lucas, nem do Dr. Marcelo. Os outros eu consigo ver que estão presentes. A Dr. Marcelo entrou agora, o Dr. José Casalta realmente eu não consigo ver. Vou só mandar uma mensagem aqui, porque às vezes ele está e eu não estou vendo. E ele não entrou ainda, né? Senão eu passo a palavra para outra pessoa para não atrasar e se ele entrar a gente volta. Eu vou agora então. Saiu errada a mensagem. O doutor Raimundo e o doutor João Hélio também, que falariam depois do doutor José Casalta, não entraram ainda na transmissão.
Só um momento. Eu vou, então, como eles não estão na transmissão, e para não atrasar vocês que estão, eu vou inverter a ordem. Eu posso passar a palavra para a doutora Patrícia Anjos? Doutora Patrícia, tá ouvindo? Doutora Patrícia, então, vou passar a palavra para a doutora Patrícia Anjos Azevedo, que é doutora em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, professora adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. E a doutora Patrícia vai falar para a gente um pouco sobre o artigo que ela escreveu, que é a procura de uma maior eficiência fiscal em tempos de crise, a melhor combinação possível dos critérios de conexão para efeitos de tributação. Com a senhora a palavra, e assim, é um prazer, né? Eu sei que a senhora está falando de Portugal com a gente, ter disponibilizado um tempo para estar presente com a gente também. Obrigada. Ora, muito boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade para estar aqui hoje e também a oportunidade de publicar este artigo nesta obra. Queria agradecer à professora Maria de Fátima o convite, de facto, agradecer à editora Marco Teórico e à Etienne também, e cumprimentar todos os outros autores que estão aqui presentes e todos os que nos ouvem, especialmente, de facto, e que iria falar antes de mim, mas que depois estou curiosa para ouvir, o grande mestre de todos os fiscalistas portugueses, que é o professor Casal Tanabais. Portanto, e também uma palavra para agradecer ao meu coautor, que provavelmente não nos está a ver neste momento, que é o Dr. João Proença Xavier, também de Coimbra. Relativamente a este artigo, eu vou só fazer uma breve resenha, até porque aqui em Portugal já é 00:30, portanto já temos aqui uma hora bastante avançada. Portanto, como disse a Etienne, o meu artigo em conjunto com o João Proença Xavier, Dr. João Proença Xavier, chama-se À Procura de uma Maior Eficiência Fiscal em Tempos de Crise, a melhor combinação possível dos critérios de conexão para efeitos de tributação. O que é que acontece aqui? Basicamente, estamos a falar de conexões, portanto, das leis fiscais ao território de determinados Estados, ou ao território, ou de acordo com outros critérios, como vamos ver. Portanto, as leis fiscais só se vão aplicar a factos ou contribuintes que, de alguma forma, estejam em conexão com a respectiva jurisdição. Portanto, basicamente, nisto consiste uma ideia de territorialidade, que, na verdade, tem uma vertente real ou objetiva e uma vertente pessoal ou subjetiva. Ou seja, estamos a falar de fatores de conexão que têm a ver com os próprios rendimentos, como é o caso do critério da fonte da obtenção de rendimentos, e estamos a falar de critérios que têm a ver com os próprios contribuintes, como, por exemplo, o critério da residência do contribuinte, seja ele pessoa singular ou pessoa coletiva. Depois há vários autores, eu destaco aqui, por exemplo, Eric Cameron e Klaus Vogel, por exemplo, que avançam com algumas ideias relativamente a estes critérios de conexão para efeitos de tributação. Portanto, aqui poderia haver vários estados. Cameron, por exemplo, identifica o princípio da origem ou da localização económica, o critério da fonte, o critério da residência e o critério da nacionalidade. O que é certo é que, pelo menos nos países que são mais próximos de Portugal, os fatores de conexão para efeitos de tributação que são mais utilizados são o critério da residência e o critério da fonte em cumulação. Ou seja, isto vai criar algumas situações de conflitos positivos de dupla tributação. E por isso é que existem algumas regras de repartição do poder para tributar, designadamente previstas na Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o capital. Ou seja, é preciso verificar de facto qual é a jurisdição com competência para tributar determinado contribuinte e é preciso verificar se esse contribuinte é duplamente tributado, portanto, se existe um conflito positivo de dupla tributação e, portanto, na existência desse conflito positivo de dupla tributação é preciso então fazer, digamos assim, aqui algo para evitar ou atenuar essa dupla tributação. E aí depois entram as medidas para evitar ou atenuar a dupla tributação, que podem ser unilaterais, ou seja, dentro das próprias jurisdições, tipo mete isenção, mete crédito, etc.
e outras medidas que podem ser bilaterais ou multilaterais, por exemplo, que estão previstas nas próprias convenções internacionais celebradas entre os Estados, designadamente as convenções para evitar a dupla tributação e outras. Comumente, de facto, estou a falar de Portugal, Espanha, França, Alemanha, portanto aqui as jurisdições que são mais próximas da que eu melhor conheço, que é naturalmente a portuguesa, combinam, portanto, dois critérios, quer o critério da residência, quer o critério da fonte. Ou seja, de facto, pode haver situações em que um contribuinte seja duplamente tributado se obtiver rendimentos em mais do que uma jurisdição. Ele pode ser, por exemplo, fiscalmente residente em Portugal, obter rendimentos em Portugal, mas simultaneamente obter rendimentos de fonte espanhola, por exemplo, é perfeitamente comum. Logo, obviamente, temos que fazer face a esta combinação de critérios que pode trazer conflitos positivos de dupla tributação. Portanto, via de regra, de facto, o que acontece é a combinação de critérios, a aplicação isolada de um ou outro critério, portanto, seria uma situação inverosímil, portanto, não é uma situação que se pudesse aplicar, porque aí causaria situações de conflitos negativos de dupla tributação e, portanto, provavelmente haveria rendimentos através do planeamento fiscal e de outros mecanismos que fugiriam da tributação. E isso potenciaria situações de injustiça material e desconformidade com os princípios fundamentais da tributação, designadamente a questão do princípio da igualdade ou a não discriminação em função de alguns fatores. E, portanto, aqui temos este problema, temos também um problema de as jurisdições muitas vezes não aceitarem abdicar da sua soberania fiscal e então seria desejável uma maior coordenação ou até mesmo então uma harmonização europeia a nível fiscal, o que não é muito simples de se conseguir. Aliás, o imposto mais harmonizado que existe no ordenamento jurídico fiscal português e noutros vizinhos é a questão da tributação indireta, a questão do IVA, que se baseia em diretivas da União Europeia, e mesmo assim as próprias taxas de IVA não são iguais em todos os Estados-membros da União Europeia. Logo, mesmo aqui não temos uma harmonização. Muito menos nos impostos sobre o rendimento, como é o caso do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Portanto, aqui na tributação direta também não temos essa harmonização e muito dificilmente a teremos. Portanto, aqui basicamente tem que se verificar a melhor forma de combinar os critérios de conexão para efeitos de tributação, com vista a obter uma maior eficiência fiscal, designadamente em tempos de crise, em que, de facto, qualquer tipo de planeamento fiscal que tenda a evitar a tributação ou a diminuí-la seria uma perspectiva interessante. No entanto, não pode ser por aqui e, portanto, temos que analisar esta situação com cuidado, caso a caso, e, portanto, verificar qual o respectivo impacto. Portanto, com isto, eu levantei de facto o véu relativamente ao artigo. O artigo em causa é o artigo número 8, que está a partir da página 193 e que termina na página que eu marquei aqui, 204, é meu e do Dr. João Proença Xavier. E quero, de facto, mais uma vez agradecer à professora Maria de Fátima, que tem sido incansável, também à editora Marco Teórico, que, de facto, chegaram a Portugal os meus exemplares da obra, portanto, chegou tudo em perfeitas condições e fiquei muito contente e então, mais uma vez, agradeço esta presença. Vou só dizer, dar nota que vou ouvir talvez mais uma ou duas apresentações e depois vou-me ausentar desta sessão, porque de facto aqui estamos quase a roçar na 1 da manhã e, portanto, amanhã de manhã tenho que me levantar e precisava de dormir. Muito obrigada pela atenção e pronto, e obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Fico feliz que seus exemplares finalmente chegaram, né? E chegaram em bom estado. Eu estou tentando aqui, só um momento que eu vou te remover da transmissão. O doutor José Casalta saiu e tentou entrar de novo, mas ainda não consigo vê-lo nesse momento.
Doutor José Casal, o senhor está me ouvindo? Não estou a ouvir. Aqui o problema. Estou a ouvir? Não. Doutor José Casal, o senhor está me ouvindo? Doutor José? De fato, eu não estou conseguindo entender qual que é o problema. Que eu não estou conseguindo Eu não ver. consigo, eu também não consigo. Não, não. O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo só um Na chiado. câmera. Doutor José? Acho que a internet dele caiu, porque eu conseguia só ouvir o chiado, né? Enquanto ele tenta arrumar e entrar na transmissão, o doutor João Hélio, o senhor conseguiu entrar? Porque eu também não consigo ver o senhor. No backstage eu vejo outros, mas o senhor eu não consigo ver. Então, doutor José Casal. Doutor José, o senhor conseguiu liberar o microfone e a câmera? Não, não estou a ouvir, não consigo contactar. Ah, o senhor está me ouvindo? Eu não estou escutando o senhor. Eu acho que parece que o sinal da internet é como se estivesse cortando a transmissão. O senhor conseguiu ligar o microfone e a câmera? Ah, Se o senhor quiser somente falar, agora sim. Agora a gente está conseguindo ver. Mas eu não estava conseguindo ouvir o senhor. Parece que como se a transmissão estivesse falhando.
Mas eu vou passar, então, a palavra ao senhor José Casal Tanabás, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ele vai falar sobre o artigo Que Futuro para o Atual Estado Fiscal. O senhor a palavra. O senhor tem que ligar o microfone do senhor está desligado. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Podem dar o retorno? Estão a ouvir? Não. Pronto, estão a ouvir? Eu não estou com o som de retorno. Portanto, peço desculpa, de facto, isto é a primeira vez que acontece, mas já tinha alertado, porque quando não é através da plataforma Zoom, normalmente com o Brasil há problemas. Mas, portanto, antes de mais, boa noite, as minhas desculpas por estes problemas todos. Eu vou falar um pouco do que escrevi, portanto, do texto que escrevi, portanto, que futuro para o Estado Fiscal, para o atual Estado Fiscal. E a primeira ideia é que é importante saber do que é que partimos, de que lado é que, de onde é que partimos. É evidente que nós partimos de um certo ponto de partida que é o conceito ocidental de Constituição. Tudo o que nós temos no Ocidente, há 2 séculos para cá, é um certo entendimento do lugar da pessoa, da sociedade e do Estado, no seu conjunto. E, de facto, o conceito ocidental de Constituição, tem mais de 2000 anos, desde os gregos, que tem a ver com em torno do que é que se constrói a Constituição. É da pessoa, é da comunidade, da sociedade civil, se quiserem, ou é do Estado. Ora, o Ocidente, aquilo que chama o Ocidente, e que agora é importante afirmá-lo, porque há quem diga que isso é para acabar, se calhar é, mas, ao menos, por enquanto é o que temos. Portanto, o problema é que o ponto de partida é a pessoa. Está em primeiro lugar, primado a pessoa, depois a sociedade livre. A sociedade livre, uma sociedade livre é aquela que, até hoje, mais agito que teve, é a sociedade de mercado, livre de mercado. E depois, o poder político, o Estado. Aliás, a Constituição portuguesa tem exatamente a sequência. É a Constituição da pessoa, direitos e deveres fundamentais, da organização económica, a Constituição económica agora é da União Europeia, portanto é uma ordem concorrencial e económica europeia, portanto, o mercado único, o interno, chamem-lhe o que quiserem. Portanto, é o mercado do grande espaço, daquilo que se chama, ou que se pode chamar a globalização, porque a globalização em geral não existe. Existem são globalizações da América do Norte, da Europa e depois da China e Ásia. Aliás, a América do Norte é que está menos integrada, 40%. A Europa a mais, do ponto de vista das trocas comerciais entre eles, portanto, 60 e tal, e a China com os seus próximos 60. Portanto, há estas 3 regiões que são 3 globalizações regionais, não há propriamente uma globalização. Portanto, dizer que a globalização está a acabar, não. Ela está a tomar o caminho que sempre teve. Portanto, primeira nota é a ideia de primado da pessoa. E, portanto, quando se pergunta como é que se financia o Estado, é neste quadro, em que a pessoa trata da sua vidinha, ou seja, angaria os seus meios de subsistência através do mercado, trabalhando, empresariando, comercializando, obtendo lucros, juros, rendas, etc. Essa maneira clássica ou convencional de produzir e distribuir. De produzir e distribuir primariamente os bens. E depois o Estado vem por trás e leva uma parte. Isto chama-se Estado Fiscal. Espero que não leve tudo, apesar de hoje a carga e o esforço fiscal estarem a ser bastante altos. Portanto, é esta a ideia é este Estado que nós partimos. Sendo deste Estado que nós partimos, a pergunta aqui é esta. Isto é sustentável? Isto tem futuro? Nós o que assistimos é que, além da carga de esforço fiscal ser tremendo, assistimos a uma situação que eu chamo a duplicação do Estado fiscal, que é, ao lado dos impostos, estão-se a estabelecer taxas, contribuições, tributos de vária ordem,
enfim, que verdadeiramente são impostos com outro nome, aliás, impostos que não ousam dizer o nome, para não serem, enfim, descobertos, e, portanto, para não obedecerem às regras estritas da Constituição tributária, e, portanto, há quem este é o problema, se este Estado, ao lado do Estado fiscal, que é suportado a impostos, portanto, enfim, estabelecidos pelos órgãos políticos, com legitimidade política, há um Estado taxador de taxas de tributos bilaterais, que, enfim, tem outra lógica, uma lógica de mercado, uma lógica de troca de utilidades. E, portanto, este é o problema. Agora, como é que isto sustenta? É evidente que o Estado fiscal é aquele que assenta numa certa economia. Distribuição primária dos bens, e depois ele vai fazer uma captura, parte desses bens, dos rendimentos, dos fatores de produção, dos ativos, dos patrimónios, etc. Tudo isso é resultado da produção, comercialização, distribuição e consumo de bens que depois é tributado. Ora, este modelo de economia, que é o modelo convencional ou clássico, hoje enfrenta problemas complicados. Porque é que o senhor, enfim, o homem da Tesla, é tão rico? Porque ele não precisa de pagar salário, não precisa de pagar mais nada. Ele sozinho reúne os fatores de produção e produz tudo. E, portanto, fica com tudo. Portanto, enriquece em pouco tempo porque não produz, não distribui salários, não distribui juros, não distribui... Portanto, ele tem tudo. É que nós, produtores independentes, só que os produtores independentes normalmente são pequenos. E, portanto, toda a economia digital e muita economia de serviços hoje, aquela economia colaborativa de cada um entra no mercado, enfim, oferece o seu fator de produção, ou tem bens, etc., etc., e depois paga ao Estado uma parte, o Estado fiscal, e depois ele pode utilizar mais ou menos para redistribuir. Naturalmente, os países que fazem uma redistribuição primária, como os nórdicos, não precisam depois de grande redistribuição secundária. É óbvio. Quem tem pobres não precisa ter auxílios ou benefícios e incentivos fiscais da maior variada ordem. De qualquer maneira, portanto, a distribuição secundária ou a redistribuição é mais sentida nos países mais pobres, latinos do Sul, ao contrário do Norte, porque quem faz uma boa distribuição primária tem bons salários, portanto as pessoas não cairão em situações que depois tem que vir o Estado a pôr a mão. De qualquer maneira, são duas maneiras de ver as coisas e são tão legítimas uma como a outra. Ora, isto tem uma implicação, é que a maneira de o Estado ir buscar a parte dele assenta numa economia convencional, economia industrial do século XIX e do século XX, que agora está a mudar profundamente. Cada vez há menos salários, cada vez há menos... Portanto, tudo isso é complicado e, portanto, esse é um problema. Depois, por sua vez, também há exigências do ponto de vista da intervenção do Estado. Portanto, os limites à dívida e os limites ao déficit orçamental, portanto, o Tratado Orçamental, por exemplo, na União Europeia, que agora tem estado suspenso, mas vão voltar, é óbvio, estes limites. Até onde é que se pode gastar? Isto é um problema complicado que tem a ver com as novas gerações. Porque o financiamento do Estado é sempre só um, impostos. Impostos de hoje ou impostos de amanhã. Não há outra alternativa, nem nunca houve. A não ser que seja o Estado proprietário, mas normalmente os Estados proprietários são muito pobres. Proprietário, Cuba, que é o proprietário, Venezuela, são, de facto, o Estado é dono de tudo, mas de facto é dono de muito pouca coisa e, sobretudo, é dono de pobres, tirando uma pequena elite que, de facto, fica com a mais-valia do Marx, que são um pequeno grupo, enfim, que faz a captura do bem-estar para um pequeno grupo à custa de 90% de pobreza ou à volta disso. Portanto, nos países que o Estado intervém tem limite. E limite, sobretudo, para não transferir para as futuras gerações o custo do presente, que é, portanto, limitação da dívida pública. Pode-se discutir se é 60%, se é outra coisa qualquer, como nós temos aqui da Europa. Ou o déficit orçamental. O déficit orçamental são sempre dívida pública no futuro. E, portanto, isso é atirar para as futuras gerações impostos, que vão ter que pagar com impostos. A menos que haja, enfim, a quebra, haja a falência do Estado, como aconteceu com a Argentina, que de facto, mas neste momento a Argentina passou a ser, do ponto de vista financeiro, uma colónia. Só a China é que a financia. Não sei se alguém quer isso, se alguém quiser, esteja à vontade. Portanto, os países, enfim,
que querem ter alguma autonomia normalmente têm contas mais ou menos aceitáveis para a geração presente e para a geração futura. Por sua vez, também, mesmo agora numa maneira não tão macro, mas micro, é um problema, mesmo em relação à economia convencional ou clássica, a erosão das bases tributárias das empresas e a possibilidade de transferência de rendimentos e de ativos de uns aos outros é de tal maneira fácil que os Estados por si têm muita dificuldade em conseguir receitas. Portanto, só juntando. De facto, na Europa, nenhum Estado europeu tem dimensão territorial, nem pessoal, nem de pessoas, para ter a capacidade de ser um Estado-nação como era no século XIX e século XX. Portanto, a Europa nenhum tem. Claro que os países continentais, como os Estados Unidos, ou o Brasil, ou a Índia, ou a China, têm. Mesmo assim, é preferível que estejam em relações comerciais com os outros, porque, de facto, para manter um nível de vida muito elevado, como quer a China e que lá, seguramente, a Índia, precisam de um mercado superior ao mesmo àquele que eles têm, sendo certo que são países com 1.400 milhões de habitantes, a China e a Índia, e, portanto, e com territórios elevados e recursos naturais também muito elevados. Esse é um outro problema que tem que ser resolvido em contexto de globalizações regionais, ou regionalizações, como quiser. E, portanto, tem que haver sempre um certo limite, o limite ao endividamento e adaptar o sistema fiscal a esse endividamento. Portanto, quer dizer, conseguir que o sistema fiscal, os impostos de hoje, da geração presente, sejam pelo menos suficientes para pagar as despesas de hoje. Outra coisa é pagar as despesas da amanhã. Naturalmente, se fizerem grandes investimentos em infraestrutura, etc., seja eletrónica, seja da economia digital, seja infraestruturas, enfim, rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, naturalmente que esses investimentos faz sentido que sejam financiados por impostos do futuro, por empréstimos, porque de facto eles vão beneficiar as futuras gerações, portanto, não é mal nenhum que elas participem também, uma vez que estamos a antecipar despesas que vão beneficiá-las. Mas quando se trata de despesas estritamente correntes, despesas em que nós recorremos ao crédito para despesas de hoje, a não ser que sejam despesas, enfim, problemas de tesouraria, então nós estamos a transferir encargos para as futuras gerações que não sei se terão um futuro digno de ser vivido. Portanto, o que nós podemos deixar a elas, o que podemos deixar às futuras gerações é que elas tenham pelo menos um futuro tão bom como nós, e um futuro em que elas possam realizar e em que sejam, enfim, um futuro, enfim, em que possam viver com dignidade. Ora, isso temos muitas dúvidas que isso possa acontecer. Isso acontece, estou aqui a falar de direito fiscal, mas a mesma coisa se aplicava no património cultural. Estamos a querer proteger tudo o que está para trás. E o que é que deixamos para o futuro? Portanto, que o passado não trama o presente e o presente não trama o futuro, e vice-versa, que o futuro não trama o presente e o presente não trama o passado. Portanto, esta cadeia de gerações, que em Portugal são para aí umas 30, mas há 900 anos, elas têm uma similaridade entre elas. Portanto, há que preservar o futuro, enriquecê-lo, transmiti-lo às gerações futuras, seja património cultural, seja finanças públicas, seja o problema de como as pessoas, enfim, satisfazem as suas necessidades, tendo em conta o Estado. Portanto, no fim de contas, nós somos um pequeno elo, nessa cadeia mais ou menos interminável, de gerações que sucedem umas às outras e, portanto, cada geração não trama passada, mas também não trama futuro. Portanto, ou seja, claro que a avaliação é de cada geração. Cada geração tem o poder constituinte, ou seja, cada geração pode chegar à construção e pôr, como fizeram os que fizeram esta, é óbvio. Claro, se ela for boa e estiver adequada à cultura, vamos mantê-la, até a ir respeito de quem a fez. Mas, portanto, é óbvio, cada geração, é cada geração presente que avalia como é que preserva o futuro e como é que transmite, e que herança, seja de património cultural, seja de calote, seja de dívidas, deixa ao futuro. E, portanto, a geração presente que, de facto, avalia isso, mas tem que ter em conta isso. E avaliá-lo em função de que deixa ao futuro a vida digna que ele pelo menos teve, que os nossos antepassados, pelos vistos, nos deixaram e que nos permitiram viver como estamos a viver. E é isto. Muito obrigado.
Obrigada, doutor José Casalta, pela disponibilidade e pela explicação. Agora, eu tentando falar com o doutor João Hélio para passar a palavra para ele, eu estava esperando ele entrar de novo, tentar entrar de novo. Doutor João Hélio, o senhor ainda está nos ouvindo? Doutor João Hélio, o senhor ainda está nos ouvindo? O próximo palestrante seria o doutor João Hélio de Farias Moraes, né, que estava... Eu não conseguia vê-lo ainda, e o doutor Raimundo Juliano Rego Feitosa, que eu também não vi entrando, não apareceu para mim aqui que ele tentou entrar. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Lucas Pires Maciel, que é doutor e mestre em Direito na Unimar, Universidade de Marília, São Paulo, especialista em Direito Tributário, advogado e professor do Centro Universitário Toledo de Presidente Prudente, São Paulo. Dr. Lucas Pires vai falar sobre a sustentabilidade e as políticas fiscais. Muito boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo, me vendo. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite. Em nome de todos, na pessoa da professora Maria de Fátima Ribeiro, professor Jonathan Barros Vita, cumprimento a todos os coautores dessa obra brilhante, que eu tive o prazer de participar humildemente, e também nosso querido professor José Casalta Nabais, que a gente teve o prazer de estar com ele lá em Portugal, e ouvi-lo hoje foi também muito bom. Então, agradeço a todos pela deferência. O meu artigo é um artigo que a gente tentou falar um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade e as políticas fiscais, que é um tema que é sempre em voga, sempre um tema atual, especialmente porque a gente vem vivenciando problemas muito graves nas questões ambientais, e a tributação tem um papel fundamental para tentar, de certa maneira, equilibrar esse sistema. Então, toda a estrutura fiscal do país, não só o Brasil, como todos os países, pode, de certa forma, ser um grande incentivador, um grande potencializador da proteção ambiental. Então, nós buscamos, nesse artigo, tentar estudar um pouco a questão do uso das políticas fiscais, dos programas que a gente pode utilizar como forma de incentivo para a questão ambiental ser mais sustentada, fomentada, implementada, para que a gente possa, na linha do que o professor José Casalta Nabais bem colocou, né, pensar nas gerações futuras, no desenvolvimento do nosso país e também a nível global, porque sempre é uma preocupação muito grande com as gerações que virão, como nós vamos entregar o mundo para essa geração que vem. Então, eu estruturei o nosso artigo, né, falando um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento econômico, deixando claro, né, que desenvolvimento econômico não é a mesma coisa que crescimento econômico, não é apenas números frios de crescimento do PIB, de crescimento de números da economia, porque isso pode ser apenas um dado momentâneo, apenas um surto que deu num determinado momento, e que não efetivamente nós estamos falando numa questão de desenvolvimento econômico, que é algo que é muito desejado pela Constituição Federal, uma vez que já no seu preâmbulo já estampa claramente a questão da necessidade da busca por um desenvolvimento econômico, e também, na sequência, no artigo 3º. E isso depois é mais bem elaborado, já na parte dos artigos 170 e seguintes da Constituição Federal do Brasil. Então, a gente trabalha um pouco essa questão, essa ideia da necessidade da busca de um desenvolvimento econômico, e, logo na sequência, nós trabalhamos com a ideia levantada pelo grande doutrinador, o John Elkington,
que fala sobre a questão da sustentabilidade, no livro dele, Sustentabilidade, Canibais com Garfo e Faca, e a questão do Triple Bottom Line. A gente trabalha bastante essa questão, né, da preocupação que há que se ter com relação a esse tripé do desenvolvimento, não só pensando em um e excluindo os demais, mas sim um crescimento que seja coeso e que desenvolva todos esses 3 fatores que são tão destacados no livro dele. E aí a gente desenvolve, né, nessa ideia apresentada pelo autor John Elton, a gente fala depois sobre políticas públicas e a tributação ambiental. Uma necessidade de uma mudança de um paradigma no sentido da busca pelas melhores estratégias para que nós possamos, de certa maneira, buscar esse tão desejado desenvolvimento, o bom uso das políticas fiscais, o desenvolvimento que seja visando a sustentabilidade para que nós alcancemos essa linha que nós comentávamos sobre a questão da busca, né, por um bom desenvolvimento. E, na sequência, a gente, já falando um pouco mais sobre a questão da tributação ambiental, nós destacamos a necessidade da criação de políticas para o uso de políticas fiscais adequadas para a sustentabilidade, que cada vez mais entre esse tema nas pautas governamentais, em todas as esferas do poder. Todos os poderes têm responsabilidade na busca por essa sustentabilidade. Então, é necessário que o direito tributário, nas bases que ele tem, na própria questão da extrafiscalidade, seja um incentivador para que isso aconteça efetivamente. Então, é necessário que a gente busque sempre que possível, a partir das ferramentas tributárias à disposição, empresas que, de certa maneira, sejam amigas do meio ambiente, veículos menos poluentes, indústrias que usam meios limpos de geração de energia, que também aproveitem áreas verdes, a utilização de da luz natural do sol para iluminar as áreas, buscas ambientais que devam ser incentivadas pelos entes da federação. Além disso, também, fomentar o uso da energia solar, pequenas hidrelétricas, eólicas, e também a questão que nós temos que pensar aí no uso de combustíveis que sejam menos agressivos ao meio ambiente. O Estado tem como incentivar tudo isso e, a partir dessa ideia, buscar efetivamente uma ideia de sustentabilidade juntamente com a busca do desenvolvimento econômico do nosso país e, indiretamente também, o desenvolvimento de todo o nosso planeta. Então, essa foi a nossa contribuição. Fico muito contente de fazer parte dessa prestigiada obra. Agradeço, né, ao Marco Teórico Editora por ter, publicado essa obra e fico muito feliz e devolvo a palavra à nossa organizadora do evento, agradecendo mais uma vez a todos pela deferência e por fazer parte dessa renomada equipe de autores. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço ao Dr. Lucas. Agora eu vou passar a palavra à doutora Patrícia Lixes Cunha Silva de Almeida, ela que é doutora e mestre em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, especialista em Direito Público pela Escola de Magistratura Federal, oficial registradora de pessoas naturais e tabeliã de notas do município de Santa Salete, na comarca de Urânio, estado de São Paulo. A doutora Patrícia vai falar sobre a recuperação dos créditos fazendários, métodos alternativos de solução e controvérsias tributárias. Boa noite a todos, tudo bem? Etienne, agradeço o convite, aproveito o espaço para agradecer à doutora Maria de Fátima Ribeiro e ao doutor Jonathan Barros Vita pelo convite na participação da obra. E a temática que eu trago, ela já foi objeto de um artigo científico em um periódico de direito brasileiro. É uma pesquisa que posso dizer que poderá ser extensiva, sim, fica o convite à reflexão.
A questão da recuperação dos créditos tributários, ela sempre foi muito delicada, não só pela visão do fisco, como pela visão do contribuinte. A morosidade nesta recuperação sempre foi objeto de estudo, em especial através de uma pesquisa encomendada pelo Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o IPEA, que em 2012 fez um levantamento a pedido do Fisco Federal sobre os problemas com relação ao Executivo Fiscal Federal. Enfim, foi levantado 2 fatores muito importantes, entre eles o custo que a demanda judicial tende a gerar, não só ao fisco, mas também ao contribuinte, como também o tempo dessa demanda judicial, que em média no Brasil leva em torno de 10 anos. E 25% dos processos judiciais tem o real êxito esperado, ou seja, o crédito realmente é recuperado. Então, foram levantados alguns métodos alternativos, tanto no grupo de pesquisa, quanto nas disciplinas vinculadas ao programa de mestrado e doutorado da Universidade de Marília, e muito se discutiu quais seriam os métodos ou as formas ideais de recuperação, além do processo judicial, levando em consideração que o processo, muitas vezes, para o contribuinte, ele inicia dentro da esfera administrativa e, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele pode seguir ao Poder Judiciário. No entanto, existem possibilidades menos custosas e onerosas, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. E entre eles foram elencados alguns métodos, como, por exemplo, a transação tributária, a arbitragem, o protesto extrajudicial das CDAs e as possibilidades de melhoria na questão da gestão administrativa por parte da Fazenda Pública. Então, nós começamos a falar sobre a primeira solução alternativa, que seria a transação tributária, que nada mais é um processo de concessão mútua, de ajuste possível entre o fisco, que pode se dar tanto prévia, dentro ainda do processo administrativo, quanto no meio do processo judicial. E os 2 grandes exemplos de eficazes de recuperação são os parcelamentos, usuais como o Refis e o PAES. A outra alternativa elencada foi a questão da arbitragem, um processo de heterocomposição que traz para dentro do procedimento a participação de um terceiro denominado árbitro, que, nomeado pelas partes, tem a função de congregar e, apaziguar os ânimos entre o fisco e o contribuinte. O que ocorre? Parte da doutrina, em especial a tradicional, uma menção ao nosso ilustre professor Hugo de Brito Machado, falecido recentemente, ele questiona muito essa questão da disponibilidade do crédito. Seria mesmo possível, apesar de ser envolvido por legalidade, algo que é próprio do fisco, se nós poderíamos tornar disponível a partir de um terceiro não ligado propriamente ao fisco para fazer essas concessões. No entanto, já trazendo para o mais próximo à doutrina, mais, estudos e teses que foram publicados sobre o uso da arbitragem no país e no exterior, nós temos a posição que sim, é possível sim, desde que haja o respeito a essa legalidade e as normativas estaduais e federais estejam de acordo. Tanto é que existem pareceres da AGU favoráveis e pareceres dos tribunais de contas estaduais favoráveis à arbitragem, sim, como uma forma de solucionar os conflitos de forma mais rápida.
e ágil e menos custosa. Outro ponto elencado foi a questão dos protestos extrajudiciais, ou seja, a Lei Federal 9.492 de 1997, apesar de antiga, ela sofreu uma alteração. Ela é conhecida como a Lei dos Tabeliães de Protesto. Ela agregou a possibilidade de, além dos títulos de crédito, outros documentos de dívida. E esses outros documentos de dívida seriam as CDAs, em todas as esferas, seja federal, estadual, municipal. Qual é a maior preocupação? Apesar dos tribunais de contas também serem favoráveis a esse método de solução, a ausência de algumas normativas, apesar da legislação nacional permitir, ainda existe uma certa resistência com relação a esse uso. Mas devemos ter em vista o baixo custo e também a questão da penhorabilidade que inexiste dentro deste procedimento. E, por fim, já nos direcionando ao final do artigo, e fica o convite, talvez uma forma de se pensar e produzir também um estudo direcionado, a questão da melhoria da qualidade da gestão administrativa fiscal, que envolve tanto a questão da melhoria de gestão de recursos humanos, ou seja, o treinamento do corpo funcional, como também a melhoria do sistema. Trazendo mais à nossa atualidade, a questão do, por exemplo, peticionamento eletrônico administrativo, chamado CIPET, no âmbito do Estado de São Paulo, vem sendo apresentado como uma melhoria nessa gestão administrativa. E também a questão da proximidade com o contribuinte, principalmente nas discussões, por exemplo, certidões homologatórias, parcelamentos que, infelizmente, não puderam ser concluídos, revisão, tudo isso pode ser feito de uma forma ágil e eficiente através do procedimento administrativo direto com o fisco, sem a necessidade de chegar ao processo judicial. São melhorias implantadas, sim, ainda requer um custo elevado, e fica o convite a repensar sobre essas questões envolvendo o processo administrativo eletrônico. No mais, eu agradeço a oportunidade de estar junto com os tributaristas, da área internacional, em especial a pessoa do Dr. José Nabais, a qual acompanho a doutrina dele, e da professora Patrícia Anjos, que tive o prazer de compartilhar o espaço. Aos demais pesquisadores, o meu forte abraço e nos encontramos no grupo de pesquisa. Eu agradeço a doutora Patrícia Almeida e, dando sequência, eu convido o doutor João Hélio de Faria Moraes Coutinho a fazer parte. O doutor João Hélio vai falar sobre a atividade financeira do Estado ou a economia do setor público. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Católica de Pernambuco, auditor fiscal, Tesouro Estadual do Estado de Pernambuco. Doutor João Hélio, com o senhor a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos fazer uma breve apresentação do que foi esse trabalho que publicamos juntamente com os professores Raimundo Juliano e Gustavo Henrique Maciel de Oliveira. É uma perspectiva de análise, né, da conceituação da atividade financeira do Estado, ou também chamada de economia do setor público. Para isso, nós subdividimos esse trabalho
levando em consideração o que vem a ser o conteúdo da atividade financeira do Estado, os fins da atividade financeira, bem como a configuração jurídica da atividade financeira. Observamos que essa expressão, economia do setor público, ela é de uso corrente também, notadamente na Espanha, ao se referir à atividade financeira do Estado. Atividade essa que é uma parte específica da economia pública. Então, a parte, às vezes, se confunde com o todo na questão do uso, embora não no tecnicismo classificatório, né? Então, a atividade financeira é uma parte específica da economia pública do Estado. Ela é constituída, em essência, pelos gastos e a forma de financiamento desse Estado. Essa abordagem, como a abordagem de todo objeto real, ela pode ser procedida em mais de um aspecto. Nós podemos analisá-lo sob o aspecto econômico, social, político e também, que é a nossa seara, o aspecto jurídico. Nesse contexto, nós podemos dizer que a atividade financeira do Estado ou economia do setor público foi escolhido a partir da constatação de que a atividade financeira é uma parte específica da economia pública do Estado. Esta, por sua vez, é constituída pelos gastos e seu financiamento no contexto do orçamento. Então, só tem sentido nós falarmos em atividade financeira do Estado num contexto jurídico e levando-se em consideração a figura do orçamento. Por outro lado, a abordagem desse objeto, não é? Ela pode ser pelo aspecto dinâmico ou pelo aspecto estático. Do ponto de vista do objeto estático, se entende a fazenda pública como um conjunto de direitos e obrigações de conteúdo econômico do Estado. Porém, do ponto de vista dinâmico, nós falamos que a fazenda pública, ou tratamos a fazenda pública como um sujeito titular dos ditos direitos e obrigações, ou seja, como titular da atividade financeira do Estado. Nesse passo, do ponto de vista metodológico, podemos estudar a fazenda pública do ponto de vista estático ou dinâmico. Porém, nossas considerações foram levadas a efeito de forma unitária, de tal sorte que essas observações metodológicas foram afastadas. Para alguns autores, tanto a organização como a administração ou gestão da fazenda pública estão compreendidos no conjunto de funções que, em termos jurídicos, constituem, a atividade financeira em todos os diferentes níveis em que esta se manifesta. Ora, quando nós tratamos, né, e nos propusemos a fazer uma grande revisão bibliográfica sobre isso e buscar, né, um entendimento dessas expressões, é porque nós precisávamos de base para levar adiante, né, toda uma linha de argumentação que nós tratamos nos nossos grupos de pesquisa relativamente às funções estatais, às legitimidades dos meios de financiamento, bem como, que não foi objeto desse trabalho, mas isso é um desdobramento disso,
a questão da pertinência nos sistemas tributários da questão dos incentivos e dos benefícios fiscais. Notadamente, em um país como o Brasil, que é uma federação, e muitas vezes, em função das transferências intergovernamentais, a utilização extrafiscal dos tributos, por meio desses favores fiscais, eles impactam outros entes da federação, notadamente quando essa política de incentivos fiscais é levada a cabo pela União, impactando fortemente os entes subnacionais, ou melhor, o financiamento dos entes subnacionais. Então, foi desse contexto, e mais num viés, digamos assim, conceitual, que nós elaboramos esse artigo como uma etapa de um projeto de formulação conceitual ou de avaliação de conceitos para estudos posteriores. Essa, em síntese, a nossa participação. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor João Hélio. E agora, dando sequência, eu vou passar a palavra à doutora Joana Dark Dias Martins, doutora e mestre em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, especialista em Direito Ambiental pelo Instituto Direito Um Planeta Verde, especialista em Direito Público pela UBRA e em Direito Processual Civil pelo Instituto de Ensino Superior da Amazônia e Centro Atualizado de Estudos Jurídicos de São Paulo, é promotora de Justiça do Estado do Acre. A doutora Joana Dark Dias Martins vai falar sobre reinterpretando o princípio da capacidade contributiva sobre a perspectiva do direito tributário ambiental. Boa noite aos colegas que estão aí na sala, em especial a doutora professora Maria de Fátima, que é coautora, né, juntamente comigo nesse artigo. Nesse artigo, então, que nós submetemos, fala sobre releitura do princípio da capacidade contributiva, né, sob a perspectiva do direito tributário ambiental. Então, nesse artigo, a gente trata da questão ambiental, né, da crise ambiental, e como que, a partir do momento em que se constatou, né, que a degradação do meio ambiente ameaçava não apenas a natureza e o bem-estar social que dela decorre, mas a própria existência da humanidade, isso passou a ser uma preocupação mundial, principalmente a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972. E, por outro lado, né, apesar das soluções para a crise ambiental perpassar obrigatoriamente pelo envolvimento interdisciplinar dos diversos ramos do conhecimento, no artigo a gente aponta que não há dúvida que o maior entrave ele advém da seara econômica. Então, é preciso descobrir como aliar economia e sustentabilidade, de modo que o crescimento econômico de uma nação possa refletir necessariamente na melhoria da qualidade de vida dos habitantes, sobretudo no que concerne ao usufruto aí dos direitos socioambientais. É o que nós denominamos, então, de desenvolvimento sustentável. No Brasil, né, considerando que o desenvolvimento econômico ele deve necessariamente estar atrelado à proteção ambiental, e diante do inequívoco impacto que determinadas atividades econômicas provocam no meio ambiente, diante da posição constitucional ocupada pelo Estado, ele é peça fundamental na contenção desse processo. E, como tal, então, ele deve ajustar as práticas econômicas ao uso equilibrado dos recursos naturais, assegurando, então, as necessidades da presente geração, sem comprometer o igual direito da geração futura, consoante disposições estabelecidas na própria Constituição de 88. Notadamente, o que prescreve o capítulo da ordem econômica, né, artigos 170, inciso 6, em cotejo aí com o artigo 225, que trata do meio ambiente. Portanto, ao lado dos antigos instrumentos de defesa do meio ambiente, conhecido como instrumentos de controle ou comando, né,
Surgiram há pouco tempo os chamados instrumentos econômicos. Entre eles, o tributo, ele se sobressai, visto acompanhar o fluxo de riqueza do país, pois é justamente do setor privado que o Estado ele recolhe os recursos de que ele necessita para cumprimento das suas funções constitucionais, além de exercer aí um forte poder de indução comportamental, demonstrando, então, ser um eficiente mecanismo de proteção ambiental. É sabido que nas democracias a tributação ela é condição para a própria sobrevivência do Estado. Ele é o meio que se utiliza para obter fonte de receita indispensável à implementação das suas políticas públicas, visando a concretização do bem comum. Contudo, o poder de tributar do Estado ele tem limites, entre eles a capacidade contributiva. Esse princípio assegura justamente que o ente estatal somente deve exigir que as pessoas físicas e jurídicas contribuam para as despesas públicas na medida das suas possibilidades, de que dispõe para tanto, de modo que a carga tributária ela deve oscilar, então, conforme a exteriorização de riqueza. Nessa perspectiva, a despesa pública ela deve ser rateada proporcionalmente entre os indivíduos que detenham, em potencial ou de modo efetivo, riquezas asseguradas pelo Estado. Ou seja, em tese, paga mais quem tem mais e paga menos quem tem menos. Todavia, o princípio da capacidade contributiva, considerado como fundamento de validade dos tributos com finalidade fiscal, em se tratando de tributos extrafiscais, ele, de acordo com o nosso artigo, ele pode ser mitigado. Haja vista que, nesse caso, a atividade financeira do Estado, ela busca justamente desincentivar condutas e não captar recursos para os cofres públicos. Portanto, a graduação do tributo ambiental ela deve ser estabelecida de acordo com as orientações do princípio do poluidor-pagador, tendo em vista o impacto causado pelo sujeito passivo no meio ambiente, utilizando-se de critérios de proporcionalidade e equivalência. Ou seja, o fato gerador e a graduação do tributo, eles devem ser delimitados em função do princípio do poluidor-pagador, considerando a relação do agente econômico com o meio ambiente, e não o índice de riqueza ou eventual capacidade contributiva, como ocorre nos tributos tipicamente fiscais. Ou seja, o parâmetro para calcular o imposto não deve ser exclusivamente monetário, sob pena aí de contrariar o princípio da igualdade, tributando da mesma maneira sujeitos que degradam o meio ambiente com a intensidade diferente. E, por fim, na conclusão do nosso artigo, a gente afirmou que não há dúvida que a tributação ambiental ela não pode ser tratada com os mesmos critérios racionalmente previstos para os tributos fiscais, sob pena aí de destituir o sistema tributário de seu papel orientador de condutas e da possibilidade de utilizá-lo como eficiente instrumento de proteção ambiental. Consequentemente, restou demonstrado que, havendo respeito ao mínimo existencial e ao não confisco, além de outros direitos fundamentais, a capacidade contributiva pode e deve ser relativizada, desde que passe pelo teste da idoneidade, proporcionalidade e adequação. Em suma, esses são os conceitos básicos aí do nosso artigo. Agradeço à doutora Joane D'Arc pela explicação, e eu, dando sequência, eu passo a palavra agora à doutora Renata Cristina de Oliveira Alencar Silva, que é doutora em Direito pelo PPGD, em Direito da Universidade de Marília, Unimar, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, professora na Universidade Estadual de Londrina, e a doutora Renata vai falar sobre o princípio da livre iniciativa econômica e a guerra fiscal. Boa noite a todos. É uma imensa alegria participar desse evento. Quero, antes de falar do meu tema, do tema do artigo que foi escrito junto com o professor Valmir Posetti, quero agradecer o convite à professora Maria de Fátima Ribeiro, ao professor Jonathan Barros Vita, para participar não só do projeto de pesquisa, que foi a origem de todo esse trabalho, mas de toda essa obra, mas até de participar também da publicação desse artigo.
Agradeço também à editora Marco Teórico, né, pela publicação, e quero parabenizar todos os colegas que participaram também, que publicaram nessa obra. São temas muito ricos, muito atuais e extremamente necessários. Como já foi dito, né, o tema do nosso artigo é o princípio da livre iniciativa econômica e a guerra fiscal. O objetivo dessa pesquisa foi identificar a guerra fiscal entre os estados, no âmbito nacional e internacional, e analisar a legislação que existe a respeito desse tema. E, inclusive, se essa prática, se essa guerra fiscal, ela é benéfica ou se ela traz malefícios aos estados envolvidos. E aí a dúvida que surgiu é se é possível combater, né? Existindo essa guerra fiscal, se é possível combater esse mecanismo de concorrência desleal, buscando isonomia e também a justiça tributária entre os estados. O que se verifica é que os estados, na busca por gerar emprego e renda aos seus cidadãos, eles acabam promovendo alguns incentivos para atrair investimento de empresas para os seus estados. Então, alguns estados acabam concedendo benefícios fiscais para atrair empresas que se instalarem na sua base territorial. Com isso, as empresas vão sair de outros estados para migrarem para esses estados que concedem os incentivos. E isso acaba gerando uma concorrência desleal, porque você vai atrair empregos para uma determinada localidade, mas vai acabar deixando de gerar empregos, né, com essa migração dessa empresa, ela vai acabar deixando de gerar empregos numa outra localidade. Então, essa concorrência desleal, ela é chamada de guerra fiscal. No âmbito internacional, isso também acontece. Há países que adotam essa mesma conduta, impondo algumas tributações, né, elevadas em alguns produtos externos, na tentativa de proteger o mercado interno. Então, e com isso também evitar a concorrência. Só que essa prática, ela vai em desacordo com alguns tratados internacionais de livre comércio. Até o próprio professor Jonathan acabou explicando um pouco sobre isso, né, porque faz parte do trabalho apresentado por ele e pela doutora Maria de Fátima Ribeiro. Então, essa prática, também no âmbito internacional, acaba sendo feita, né, produzida em desacordo com alguns tratados internacionais. E aí, essas práticas geram demandas na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Inclusive, o Brasil já demandou contra os Estados Unidos e vice-versa na OMC por essas práticas de concorrência desleal. Então, uma outra coisa importante para se lembrar, que também outros autores comentaram, é que o Estado ele vai se utilizar dessa tributação para realizar as funções, né, que são essenciais a ele e também manter a sua estrutura. Então, o direito tributário ele é muito utilizado como um mecanismo de captação desses recursos. E aí que entra a guerra fiscal, porque essa disputa entre os estados, né, sejam eles nacionais ou supranacionais, em conceder incentivos fiscais para atrair investimento, acaba gerando essa concorrência. Então, os estados utilizam a tributação para atrair ou afastar determinados investimentos para o seu mercado interno. Então, ao mesmo tempo, o Estado ele tem o dever de incentivar o desenvolvimento econômico, né, através da livre iniciativa, mas ele também tem a necessidade de proteger o seu mercado interno. No Brasil, o que nós constatamos através da nossa pesquisa é que a lei de responsabilidade fiscal ela foi introduzida no ordenamento jurídico como uma forma de evitar os excessos do Estado na hora de captar e de usar esses recursos vindos da tributação. E com isso evitar a guerra fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece algumas condições necessárias para a concessão desses incentivos fiscais, que eles não podem ser concedidos de forma aleatória, tem que ter um limite. E aí, uma das formas de limitação é a exigência de uma medida de compensação dessa renúncia fiscal que o Estado vai conceder para determinadas empresas. No âmbito internacional, quem tem esse papel de coibir, de restringir essa adoção de medidas anticompetitivas é a OMC. E um dos mecanismos que ela utiliza é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, que incentiva, inclusive, a realização de consultas entre os Estados-membros, quando necessário,
com a finalidade de eliminar essas práticas que restringam a concorrência. Então, o que se verificou através do nosso estudo é que tanto entre estados nacionais quanto entre estados supranacionais, essa guerra fiscal não é saudável e que há regras claras, tanto no âmbito interno brasileiro, quanto no âmbito internacional, que são utilizadas para combater essa guerra. Então, dessa forma, é possível, é prevista a punição de estados supranacionais que desrespeitem essas regras. Então, para concluir, é importante deixar claro que existem mecanismos legais para combater a guerra fiscal, mas que eles precisam ser aprimorados para que haja o respeito à livre iniciativa de desenvolvimento econômico, evitando também essa concorrência desleal. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e convido a todos para que conheçam a obra e não só o nosso artigo, mas também dos demais coautores. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Eu passo a palavra agora ao doutor Marcelo Souto de Lima, que é advogado e professor, mestre em Direito pela Universidade de Marília. O doutor Marcelo vai falar sobre a impossível humanização do direito tributário. Como efetivar um direito tributário mais justo e eficiente? Olá, Etienne. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite da professora Maria de Fátima para compor aqui a presente obra, uma alegria muito grande. Eu também agradeço ao meu coautor, o professor Carlos Bittencourt, que não está aqui, mas é uma alegria muito grande escrever com ele. Também aos colegas aqui do PPGD da Unimar e aos demais autores aqui, é uma alegria muito grande participar da presente obra e um conteúdo de altíssimo nível, sempre muito bom estar presente nesse tipo de debate. Bom, o artigo proposto aqui por mim e pelo professor Carlos sobre a impossível humanização do direito tributário é uma ideia de releitura aqui da maneira como tratamos o direito tributário, a aplicação eficiente da arrecadação e se, de fato, sim, é possível falarmos em humanização do direito tributário. Embora o termo, a humanização do direito tributário possa parecer algo com um viés social ou a discussão de uma proposta como essa, o artigo vai numa direção justamente oposta a isso. O artigo busca interpretar a Constituição Federal e a matéria tributária e avaliar como a utilização do conteúdo principiológico trazido pela Constituição pode, de fato, aprimorar e trazer mais conteúdo em termos de princípios para o tema tributário. É fato que essa discussão ela não é nova, é uma discussão antiga, é uma discussão que ela sempre volta à tona, mas o que percebemos é que todo o conteúdo principiológico trazido pela Constituição Federal, ao qual nós estamos longe de uma aplicação real, e por isso o tema traz esse debate, se é possível ou não trazer essa humanização a partir da leitura desses princípios, como o princípio da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, o princípio do mínimo existencial, eles só são possíveis de serem aplicados se houver, de fato, uma arrecadação eficiente e que permita a aplicação desses recursos de forma real e que atenda as pessoas a quem eles são destinados. Dahrendorf vai falar sobre o conceito de cidadania e que ele, a partir da forma em que temos a nossa sociedade constituída, ele se tornou mais exclusivo do que inclusivo. E é exatamente esse paralelo que estabelecemos no artigo e discutimos, porque se não houver uma arrecadação eficiente
e sem arrecadação, frisa-se esse ponto, jamais haverá aplicação real de princípios constitucionalmente estabelecidos, é impossível humanizar o direito tributário. Partimos, então, para políticas tributárias e implementação de benefícios sociais, que é o que falamos, e como isso se dá a partir da forma que a tributação é realizada hoje, de uma forma desordenada e sem eficiência, e daí discutindo também a humanização do direito tributário, trazendo ao final essa discussão da possibilidade ou impossibilidade, a partir de uma leitura desses princípios, versus a arrecadação de forma eficiente e inteligente. Agradeço aqui, mais uma vez, a oportunidade de participar dessa obra, participar aqui desse debate, e felicito aí aos demais colegas que também contribuíram com essa obra. Os parabéns, editora Marco Teórico, mais uma vez. Eu que agradeço, doutor Marcelo. Eu gostaria de agradecer também a todos os presentes, né, que enriqueceram o nosso Diálogos Contemporâneos de Direito Tributário. Peço desculpas, né, pelos imprevistos, pelas falhas técnicas. Agradeço por vocês permanecerem até o final, né, do nosso evento online. Eu peço, lembrando a todos, né, que quem quiser adquirir o e-book, né, ainda está disponível para compra pelo link. Também pode fazer a compra do livro físico através da Amazon, ou pode me chamar direto no WhatsApp, que eu atendo e faço os pedidos. E também gostaria de pedir para que vocês sigam a editora, né, no Instagram, @editora Marco Teórico. Vai ter o print desse nosso evento na editora, né, para que possa compartilhar com vocês também esses prints, né. E eu gostaria de ver com a doutora Maria de Fátima se a senhora tem mais alguma coisa, se a senhora quer acrescentar alguma coisa, se a gente pode encerrar o evento. Eu vou passar a palavra para a senhora. Olá, Etienne. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação de todos. São apresentações e falas de alto nível, que aqui engrandecem cada vez mais a pesquisa. Esperamos que todos continuem outros projetos que já estão em andamento, e também que a editora tenha essa abertura para esses projetos de pesquisas, que hoje, de maneira geral, não é uma atividade tão comercial, mas é muito importante para a pesquisa, para dar continuidade a essas atividades. Meus agradecimentos a todos, e permanecemos à disposição para outras atividades também. Eu acho que é interessante, se você quiser colocar aqui no chat o seu WhatsApp, para que os colegas possam depois compartilhar contigo. Bem? Eu vou colocar. Obrigada, bem lembrado. Eu agradeço mais uma vez também a confiança, né, que foi depositada na nossa editora para publicar essa obra. Desde os primeiros contatos, a gente ficou muito feliz, e graças a Deus a gente fez até num tempo recorde, né? Sim. E deu certo para os exemplares chegarem até o lançamento físico, que a senhora também tinha interesse. Eu vou colocar aqui o meu telefone, e aí, se quem quiser entrar em contato, a gente está à disposição. Obrigada a todos. E lembrando que amanhã a gente continua com os diálogos, com o lançamento de um outro livro, que também é da área de direito tributário. Carlos Leonetti. Que é do Dr. Carlos Leonetti. É temas atuais em direito tributário e ambiental. Estão todos convidados a participar também. Obrigada. Sim, muito interessante. Boa noite a todos. Boa noite.